Olá, vamos continuar então a nossa aula. Hoje é a aula 11, né? Hoje a gente vai falar sobre desempenho, mas a gente precisa retomar alguns conceitos para que a gente consiga dar continuidade, porque a aula de hoje tem a ver com esses dois conceitos que a gente vai retomar. Que são eles? Custos e investimentos. Nós vimos na aula passada bastante sobre isso, então hoje eu vou só retomar para que vocês consigam relembrar, né? O que é então o custo? O custo é quando eu tenho um gasto, uma despesa. O que é investimento? Investimento é quando eu consigo medir o retorno. Eu vou dar o exemplo da casa, como eu já falei para vocês. A casa, quando você paga um aluguel, quando você vai morar de aluguel, você não consegue medir o retorno disso. Porque enquanto você está pagando, você está morando. Mas a partir do momento que você parou de pagar, você não pode morar lá mais e também não tem um tempo que você vai ter esse bem para você, ok? Quando você faz quando você faz um financiamento, você tem aí um investimento, porque você consegue medir em quanto tempo esse bem vai ser seu. Então, há um investimento. Então, o tempo que você pagar, esse bem vai pertencer, por um tempo pré-determinado, esse bem, então, vai pertencer para você. Isso é um investimento. Então, lembre-se disso quando a gente falar de custos e investimento. É algo que a gente pode medir o retorno, ok? Bem, então hoje a gente vai falar, a nossa aula é sobre desempenho, né? Então, a gente vai entender que eu preciso medir o desempenho individual de cada participante do treinamento, cada treinando, né? E para que essa medição de desempenho individual, essa medição me traz essa diferença de custo e investimento. Tá? Porque se eu não tenho nenhum instrumento que me ajude a medir esse desempenho que tem que ser tanto comportamental, tá? Eu vou medir o comportamento dessa pessoa e o desempenho técnico dela quando ela retorna ao local de trabalho, né? Eu preciso ter um instrumento que me ajude a medir isso. Porque o desempenho individual, ele é alinhado, ele é somado junto com os desempenhos de todos os colaboradores, é que vão formar o desempenho da organização. Então, cada colaborador junto, né, no seu trabalho, executando o seu trabalho da melhor forma possível, é que vai me dar aí um desempenho organizacional de excelência, um desempenho organizacional que de fato que está dentro dos objetivos que já foi traçado pela organização, pelos gestores, pelos administradores. Então, falar de desempenho é falar então do profissional que entende de pessoas, porque é indivíduo, né? Então, cada indivíduo ele tem uma forma de aprendizado e ele mais do que isso, né? Ele tem comportamentos e ele tem características, e é por isso que é tão importante nós termos dentro desse setor pessoas que entendem do comportamento humano, que entendem de mente, de cérebro. Então, é por isso que a gente fala muito disso dentro da psicologia organizacional, né? Que essa atuação dentro das empresas, dentro das organizações, e isso é importante, tá bom? Então, um outro tema que a gente vai entender aí também, né, que nós falamos então do desempenho, nós vamos entender aí também um tema de multiplicador. Muitas vezes, dentro das organizações, você não manda um setor inteiro, você não fecha um setor inteiro para poder fazer um treinamento. Você leva para o treinamento uma pessoa, duas pessoas dentro daquele setor, dependendo da quantidade de funcionários que tem. E essa pessoa se desloca, ela sai do seu local de trabalho, ela para de produzir, ela tem um dia que ela não produz e vai para o treinamento. Lá nesse treinamento ela vai aprender novos conhecimentos, ela vai adquirir novos conhecimentos, ela vai aprender outras formas de trabalhar e ela vai ali. Todo treinamento, gente, tem aprendizado. Ele tem um resultado, né? Todo o treinamento. Então, essa pessoa vai até lá, ela aprende alguma coisa, ela traz uma mudança, ela traz um aprendizado para dentro da organização. E quando isso ocorre, eu preciso estar dentro. Quando ela retorna para o seu posto de trabalho, quando ela retorna para o seu local de trabalho, eu preciso ter mecanismos, instrumentos que vão medir
esse retorno e essa aplicabilidade do conhecimento que foi aprendido. Ali eu falei para vocês do desempenho, né, que é o desempenho de cada um, que forma o desempenho organizacional. Mas aqui eu estou falando da aplicabilidade do que ela aprendeu. E mais do que isso, quando ela retorna para o posto de trabalho, ela precisa multiplicar aquilo que ela aprendeu. Esse é o objetivo quando a gente fala de um multiplicador. Ele retorna para o posto de trabalho e ele precisa passar adiante essas informações para que os outros funcionários absorvam também. Eles não tiveram a oportunidade de ir aprender lá no treinamento, mas essa pessoa precisa ensinar para eles, ela precisa trazer essa informação para eles. E isso, gente, essa informação multiplicada, você precisa ter ferramentas para medir, para entender se isso está realmente sendo levado adiante. Ótimo. Se ele estiver fazendo o trabalho, o papel dele de aplicar o conhecimento, né, e de multiplicar, ótimo, beleza. Então, a gente avaliou, viu que tá tudo ok, bola para frente. Mas se não tiver, eu preciso de um plano B, eu preciso de uma estratégia para que isso aconteça. E aí entra o nosso papel enquanto profissional da área de treinamento. O nosso papel é fazer com que esse trem volte para os trilhos. Né? Ele tem um rumo, ele tem um objetivo, ele tem um destino. Então, ele precisa voltar para os trilhos. Seja qual for a estratégia que foi adotada, mas a gente precisa fazer com que esse profissional, com que esse colaborador multiplique, porque já foi investido dinheiro, eu já tive. Aí a gente volta a falar, nós estamos falando de investimento. Então já foi pensado, existe um motivo para que ele foi escolhido para ser o multiplicador. E ele precisa, então, agir como tal. Então, a gente precisa trazer esse trem de volta para os trilhos. Então, precisa ter uma estratégia para isso, que tem que ser pensado antecipadamente. Então, eu não posso deixar para resolver isso em cima da hora. Na hora que acontecer, eu vou lá e resolvo. Não funciona assim. Nós estamos falando de pessoas, então, eu preciso de planos diferentes de ação, pensando em cada um dos problemas que podem ocorrer. E um desses problemas é que o multiplicador não exerce o papel de multiplicador. O que eu vou fazer então? Qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar para que ele, de fato, coloque isso em prática? Né? Então, como eu disse, existe um motivo para esse camarada ter sido escolhido. Então, eu preciso voltar lá atrás e mostrar para ele esse motivo, ok? Então, aí a gente está falando dessa tarefa aí do multiplicador. Agora eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito, é falar das competências essenciais, que está dentro desse contexto que eu estou falando aí todo de desempenho, né? Então, quando a gente faz um programa de treinamento, a gente precisa medir se as competências individuais, elas estão de fato sendo estimuladas. Essas competências individuais de cada colaborador, quando alinhadas às competências essenciais da organização, que são, eu gosto muito de dois autores, né, que é Para Ralar, CK para Ralar e Gary Hamel. Eles escreveram um livro que eu super recomendo, né? Tem um livro que eu gosto muito deles, que é Competindo para o Futuro, e eles, em diversos pontos, eles falam sobre a importância do desenvolvimento, né? Dessa parte de treinamento, desenvolvimento dentro das organizações. Então, quando a gente tem as competências individuais, as competências de cada ser humano ali dentro da organização, alinhada às competências essenciais, core competencies, né? Que eles cunharam esse termo como core competence. Então, quando eu tenho essa união, quando eu tenho esse trabalho bem executado, então eu tenho a organização caminhando sustentando a sua vantagem competitiva, que é aquilo que ela sabe fazer de melhor. Mas ela só faz o que ela sabe fazer de melhor se ela tiver pessoas trabalhando com as suas competências super bem desenvolvidas. Porque aí eu volto a dizer, as competências individuais somadas me trazem a competência organizacional. Aí eu trago as competências essenciais dentro da organização. O que a organização faz de melhor? Né? O que ela tem que é diferente, que é melhor que a outra organização? Então aí a gente está falando desse desenvolvimento. Então, gente, desde o início da nossa aula eu venho falando para vocês que gestão de pessoas é estratégico quando ele é trabalhado dessa forma.
Então, isso daí vai trazer uma série de embasamento para a tomada de decisão da administração, ok? Então, core competencies, essas competências essenciais, elas fazem com que elas sustentam essa vantagem competitiva da organização, ok? Essa é a nossa aula de hoje. Beijo, até a próxima.